perseguir a visão e a missão. Amém. Está no texto de Isaías 49, de 1 a 3, que fala assim: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção no meu nome. Fez a minha boca como a espada aguda, na sombra da tua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me diz, tu és meu servo, és Israel, por quem eu hei de ser glorificado. Né? Nós temos aqui, mesmo que se possa atribuir as descrições deste texto de Isaías a qualquer pessoa, somente na vida de Jesus Cristo, o Messias, o servo de Deus, enviado nos céus para redimir o mundo, elas têm sua plenitude. Elas servem de exemplos para nós, enquanto estivermos perseguindo nossa visão e missão dadas por Deus. Devemos ser inspirados a dar a nossa vida por causa de que sejam relevantes. Devemos sentir se o que estamos fazendo é importante para Deus. Somente assim poderemos sentir uma profunda satisfação pelo nosso trabalho. Isaías fala algumas palavras sobre a missão do Messias. Vejamos quais são. Mas antes de entrar nessa missão, o homem do colete vai nos dar aqui. Pastor Rogerinho. É muito interessante, Guerra, a gente parar e observar que nós todos, indistintamente, temos uma missão, né? E Sim. Temos um chamado. Deus não nos criou sem um propósito. Cada um de nós tem um propósito dentro do tempo e do espaço. Isto é, nós, quando fomos gerados na mente de Deus, no coração de Deus, e aí eu gosto muito desse texto do Salmo 139, que ele já nos conhecia e já tinha escrito no livro dele a nosso respeito. Sim. Então, isso significa que já tem um propósito. E esse propósito, ele é estabelecido tanto na questão do tempo, isto é, por que eu nasci em 1961 e não nasci em 1980? Sim. Porque Deus tinha um propósito para a minha vida em relação ao tempo. Não é? Por que uns nasceram no século XVIII e outros nasceram agora né? No século XXI? Não fala quando eu nasci, não. Para por aí, viu? Chega. Não, eu fui lá no século XVIII para ficar muito longe. Esse assunto aí está começando. Me ajuda aí, viu? Porque Deus tem esse propósito e esse propósito, ele está... tem uma referência, né, no tempo. Então, o propósito tem que estar alinhado ao tempo. E é também alinhado à questão do espaço, isto é, por que nós estamos aqui vivendo no Brasil? Por que você nasceu no Brasil? Por que você vive na cidade onde você vive? Porque Deus tem um propósito para você nesse lugar, não é? Agora, entender esse propósito, quando a gente pensa nessa questão de que nós já temos um propósito, aí nós vamos entender, né, aquilo que o comentário que você leu, Sim. que foi chamado desde o ventre. Todos nós, então, passamos entendendo que já nascemos ou fomos gerados em Deus com um propósito, então todos nós temos um chamado e esse chamado é um chamado que vem desde o ventre. Sim. Agora, eu vou identificando esse chamado. Eu vou identificando esse chamado à medida que eu vou conhecendo o propósito e, dentro da questão temporal, me posicionando
em favor de alcançar e cumprir esse propósito, que aí a gente poderia chamar de missão. Sim, né? com certeza. Aí sim, eu vou entendendo o propósito de Deus, aceitando, né, tendo a visão dele para a minha vida e entendendo isso como sendo uma missão de vida. E aí, a maneira como eu vou valorizar essa minha missão, não é? É que vai realmente dar valor e qualidade à minha vida e ao estilo de vida que eu vou optar por ele. Né? Que foi aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus e que acontece com muitas pessoas que morrem por amor a Cristo ou se entregam por amor a Cristo. Com certeza. Né? Então Jesus morreu por amor a todos os homens e ele foi entendendo qual era o propósito, qual era a sua missão, a ponto de conversar e falar a respeito disso antes mesmo que isso acontecesse. Sim. Né? Agora, ele se entregou e viveu uma vida de acordo com esse propósito. Ele abriu mão para viver o propósito, para viver a missão. Agora, só se vive a missão quando se alcança a visão dessa missão. Isto é, quando eu consigo ver qual é o propósito e assumo esse propósito como sendo a minha missão de vida. E aí vai fazer toda a diferença. E realmente o nosso maior modelo, apesar de... Então, por que cada um pode se encaixar dentro desse texto? Porque todos nós temos uma missão e um propósito. Sim. Não é? Mas o padrão para nós é aquele que se entregou por todos nós, que fez o maior de todos os sacrifícios, que é Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui já muitas participações. Preciso de oração para a minha família. Meu nome é Márcia, DDD 73. Ok, Márcia, nós vamos orar por você sim, aqui no final do programa. A paz de Cristo, sou Eliane, moro em Simão Dias, em Sergipe. Né? Sou ouvinte assídua da rádio e também da TV. Deus abençoe todos vocês da Lagoinha. Amém, glória a Deus. Nós temos aqui, olá, paz, amo o programa, muito proveitoso, louvado seja o Senhor na vida de vocês. Me ajudem em oração pelo meu casamento, estou passando por momentos difíceis, meu esposo ainda não é cristão, preciso de restauração, cura e libertação. Amélia Rodrigues, da Bahia, o nome dela é Marilúcia e o nome do seu esposo é Nerivaldo. Ok, vamos orar sim por vocês, queridos. Bom dia, irmãos. Estou ligado no programa. Peço oração por mim e minha família. É o Rúbio Arcanjo, de São Mateus, no Espírito Santo. Né? Amém. Espírito Santo. Vamos estar orando sim por vocês, queridos, no nome de Jesus. Pedindo aí que a graça do Senhor seja abundante sobre a vida de cada um de vocês. Bom dia, paz. Preciso de orações. Sou da Bahia e careço das orações dos irmãos. Amém. Vamos estar orando por você também, né? Colocando a sua vida, embora você não se identificou com o seu nome, mas o Senhor conhece, né? Ele sabe todas as coisas. Bom dia, graça e paz, que bom. Troquei minha antena e assisti ao culto no computador, mas para a glória de Deus, minha nova antena pega o dia inteiro a Rede Super e fico o dia inteiro na graça e na Rede Super. Amém. Amém. Glória a Deus, que bom. Não é que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Uma irmã aqui de Ibitinga, interior de São Paulo, está nos mandando aqui uma visão e um sonho, né, pedindo para que possa ser aqui respondido o significado. Então nós estamos pedindo para que todos aqueles que tiveram sonhos ou visões, por favor, encaminhem para o nosso e-mail, o e-mail da Clínica da Alma, que aí nós vamos ler e pedir para que o Senhor possa nos direcionar e revelar aquilo que verdadeiramente significa, né, para a sua vida, tá joia? Então eu peço para que vocês encaminhem para a gente. Ok? Temos mais aqui. Paz, irmãos, estou assistindo o programa, vejo todos os dias. Moro em Rio das Ostras, no estado do Rio. Amém. Peço oração
Peço oração pelo meu filho Lucas, que está perdendo a visão direita, né? Também pelo meu filho Otton, que está impossível. E estou passando por uma prova muito grande, mas creio que Deus está no controle. Deus abençoe todos vocês. Pena que meu nome é Sofia. Lembre de mim nas suas orações. Obrigado. A paz. Vamos orar sim no nome de Jesus. Bom dia, meu nome é Euíce, eu acho que é isso. Sou de Conselheiro Lafayette, sou da Lagoinha. Eu, minha esposa e minha filha passamos pela Clínica Dalma esse final de semana. Olha que bênção. Foi um divisor de águas, como também uma cura intensa. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E para nós foi um prazer muito grande poder ter estado aí, né, abençoando essa parcela da Igreja do Senhor em Conselheiro Lafayette, no nome de Jesus. Temos mais um aqui. Pastor, este programa de vocês está cada vez melhor. Amo assistir e me fazendo bem. Apesar dos meus desafios do dia, queria pedir para orarem por mim, para eu poder arrumar um emprego. 3 anos desempregada. Deus abençoe vocês. Eu sou a Ana Maria, de Belo Horizonte. E aí, Guerra? Nós temos aqui, ele foi chamado desde o ventre materno. Como o pastor Rogerinho falou aqui, a questão que disso serve para todos nós, mas nós temos em específico a vida de Jesus Cristo, que ele foi tirado da sua glória e colocado no ventre de uma mulher. E ali foi o início da missão que ele foi delegado aqui, né, na terra. Que ele veio, né, e trouxe para nós, largou a sua glória e veio para cumprir esta missão. E a missão foi cumprida. Não é importante isso? Nós entendermos que no ventre Deus nos colocou e cada um de nós, Deus tem um plano. Eu sei que o diabo está trabalhando aí para ofuscar esse plano, para tirar da sua mente a direção, mas saiba de uma coisa, o plano de Deus foi desde o ventre da tua mãe, o Senhor já tinha para você um plano. Muitas vezes o inimigo vai tentar ofuscar, vai tentar trabalhar ao contrário, vai tentar mostrar que não é isso. Mas nós temos que firmar no Senhor, que é aí que nós vamos ter a visão daquilo que realmente Deus tem para nós. Essa questão, principalmente em relação à pessoa de Jesus, desde o ventre materno, a gente precisa até, talvez, extrapolar um pouquinho mais, né, na nossa visão ou até mesmo usar a nossa imaginação um pouquinho além. Porque a missão de Jesus não é só o chamado que é desde o ventre. A missão dele começa no ventre. Sim, é interessante, porque a missão dele, porque ele abriu mão de toda a sua glória e ele então se encarnou através do ventre, no ventre, né? Porque a palavra diz que o Espírito do Senhor veio e cobriu Maria, isto é, fecundou Maria, e ali então foi estabelecida a semente dentro do ventre de Maria, e ali começa a missão de Jesus. Por quê que ali começa a missão de Jesus? Porque era necessário que fosse a semente da mulher. Então ele teria, conforme foi profetizado lá em Gênesis 3, quando o próprio Senhor, depois que veio a situação de pecado e de separação, não é? Então, o próprio Deus disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, ali já começa a missão de Jesus. E eu entendo, né? Aí, você não precisa entender a mesma coisa que eu, mas eu entendo que quando essa missão de Jesus começa, no momento em que o Espírito vem sobre Maria e estabelece a semente ali e fica a semente gerada na mulher, né?
começando a missão de Jesus, ele já tinha a visão dessa missão. Porque quando ele abriu mão da sua glória, ele já abriu mão sabendo que havia um propósito eterno para ser estabelecido e um propósito de remissão. Certeza. Então, como ele mesmo disse, para isso eu vim. Então, ele veio exatamente para aquele momento, como ele diz lá na frente, né, já bem próximo do seu momento de desencarnar, porque Sim. ali ele experimentou a morte, explicando para os seus discípulos que era necessário que ele morresse e que morresse aquele tipo de morte. Ele disse, para isso eu vim. Então ele já tinha uma visão. E essa visão é que possibilitou o cumprimento dessa missão, conforme a gente já disse. Ele, quando abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua glória, porque alcançou a visão do Pai, o projeto do Pai para toda a eternidade e para todos os homens, aceitou essa missão e aí, então, começa no momento em que o Verbo se fez carne. Amém. Não é? E esse texto de João também é um texto que eu acho até muito poético. Eu acho que ele é tão que ele é poético, tremendo, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Né? Então, que vejamos bem mesmo profundo, a glória do unigênito do Pai, no nome de Jesus. Né? Ok. Nós temos aqui algumas outras participações e eu quero passar aqui, citá-los, né? A paz, filhos de Deus, quero pedir oração pela minha família, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Que Deus continue usando as suas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Meu nome é Digian Ítalo, de Castro, de Conselheiro Lafayette, mais um querido de Conselheiro Lafayette. Nós tivemos aí nessa terrinha abençoada, né? Olá, irmãos, a paz do Senhor. Sempre acompanho o programa até a hora que sai para ir para a escola trabalhar, ao 12h15. Vocês são uma bênção. Amo muito vocês em Cristo Jesus e o programa e a Rede Super são meus companheiros e me ajudam muito. Peço oração por minhas filhas que estão aí em Belo Horizonte estudando e precisam voltar para os caminhos do Senhor. Sou a Sara de Águas Formosas, né, Minas Gerais. Deus continue abençoando vocês, amém. Muito obrigado, em nome de Jesus, né, que suas filhas possam ser alcançadas, né, pela graça e o favor do Senhor. Temos aqui também, olá, peço oração por mim e minha família. É o Fábio, de Conselheiro Lafayette. Aí, o Conselheiro Lafayette tá firme, boa, né? Tá firme. Que bênção. Glória a Deus. Vamos orar assim, viu, querido, no nome de Jesus. Bom dia, graça e paz. Meu nome é Gessé. Peço que orem por mim e minha família. Deus abençoe muito vocês. Aqui de Belo Horizonte. Temos aqui outra. Pastores, bom dia. Por que eu nunca estou satisfeita com a minha vida? Sempre comparo a minha vida com a dos outros e sempre vejo meus sonhos sendo realizados na vida dos outros e fico constantemente triste. O que eu faço? Olhar para os outros vai viver não só constantemente, mas normalmente triste. O teu problema é que os teus olhos estão em cima dos outros, não é? Na vida dos outros. Que, na realidade, você precisa passar por um processo de restauração e cura, não é? DDD 31, então você está pertinho da gente, nos procure na Clínica da Alma. Existe aí uma situação de rejeição dentro do seu coração e normalmente alguém que passou por um problema de rejeição ou vergonha, a tendência natural é essa, sempre tentar se comparar com outras pessoas porque acha que não tem valor, né? E quando nós achamos que nós não temos um valor próprio, não sabemos a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, a tendência natural é de se fazer comparações. E quando a gente se compara no horizontal, aí normalmente nós vamos ser insatisfeitos conosco mesmo, né? Vamos ficar tristes, achar que a nossa vida não tem valor, que as coisas boas só acontecem com os outros, não acontecem conosco, né? Então, essa é uma reação, entre aspas, comum,
mas não deveria ser normal. Não é Sim. isso, pastor Rogerinho? É verdade. Nosso matemático de colete. Então, essa é... Entendeu, querida? Procura a gente lá, procura a Clínica da Alma. Né? Eu pedi para os queridos colocarem aqui o nosso endereço. Sempre de segunda a sexta, de 8 da manhã às 18 horas. Qualquer horário que você puder ir lá, pede para preencher uma ficha de aconselhamento. Depois nós vamos, o próprio Ministério vai entrar em contato com você para agendar, né? Eu queria aproveitar, Rogério, Sim. porque realmente essa é uma situação muito comum. Apesar de não ser normal, ela é muito comum. Eu queria, e você disse uma coisa muito importante, que é a questão do merecimento, né? A crença do merecimento. Então, muitas vezes, você não tem uma crença de merecimento e não valoriza aquilo que você tem recebido. Ou sempre acha que o do outro é melhor, mesmo tendo alguma coisa, às vezes, melhor do que o outro tem, né? Então, não se satisfaz. Um bom antídoto para isso é desenvolver gratidão, né? Comece a exercitar a gratidão. Não espere sentir-se grato. Demonstre e desenvolva gratidão, porque isso vai te ajudar. Então, você que nos mandou a mensagem está aqui, está perto de nós e pode nos procurar. Mas tem outros que não estão tão perto e que essa resposta pode te ajudar muito. Amém. Então, desenvolva gratidão, mesmo que sejam as coisas mais simples, as mais pequenininhas, né? Escreva esses motivos de gratidão e medite nisso, né? Coloque, eu sou grato por, né? E descreva aquilo. Amém. Faça esse exercício que você vai começar a ver o quanto que aquilo que você tem realmente é importante. Amém. E valoroso. A paz do Senhor, programa abençoado por Deus. Jesus continue abençoando mais e mais. Peço oração pela minha família. Meu nome é Germina, de Camaçari, na Bahia. Olha, a Bahia também está em peso. Glória a Deus, nossos queridos irmãos baianos, né? Essa terra. Quando falo em Bahia, eu lembro da nossa amada, querida Marinalva, né? Da Bahia. Mas ela está aqui em Belo Horizonte. Um beijão para você, viu, Marinalva? Deus te abençoe ricamente. Isso é muito precioso. Mais um aqui. Como vou saber o meu propósito? 2 interrogações, 3 interrogações. Como eu não vou falar a coisa fora da vontade de Deus? Estou precisando de respostas para tomar decisões. Sou a Elismara de Carmo, no Rio de Janeiro. Elismara, eu vou te orientar. Você assistiu alguns programas, um tempinho atrás, nós falamos exatamente sobre isso, né? Sobre propósitos, sobre vontade de Deus, o que Deus tem preparado para a minha vida, como saber o propósito de Deus para a minha vida. Então, eu gostaria que você pudesse pesquisar, aqui mesmo no site da Rede Super, né? Entra ali de tudo um pouco, programa ali Clínica da Alma. E aí, então, você vai assistir ali, ver vários programas que nós abordamos sobre essa temática. São quase 3 anos de programas, assim, e muitos deles têm esse tema, até porque é um tema recorrente, não é? Sim. Então, com certeza. Por favor, procure ali, até porque para a gente poder falar sobre esse tema, explicar isso para você, nós vamos demandar um tempo e a gente tem aqui vários pontos ainda para a gente poder passar dentro do tema de hoje, né, que é a questão aí da missão, não é, e da visão, tá joia? Que também já vai ajudar um pouquinho a clarear. Exatamente. Né? Eu estou no primeiro ainda. Você está no primeiro, pois é. Então vai lá. Ai, ai. Ele foi ungido com dons específicos, né? Então, isso aí, né? Nós também, através de Jesus Cristo, podemos adquirir os dons. Mas o Senhor veio com dons específicos. E o pastor Rogerinho vai explicar isso. É interessante, Guerra, porque uma das coisas que se cumpriu a partir de Jesus é exatamente essa liberação do Espírito Santo sobre todos nós, Sim. Não é isso? Então, a profecia que estava lá em Joel, ela se cumpre em Atos dos Apóstolos. Sim. E Jesus disse isso, né? É importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito, que é a promessa de Deus para nós, Sim. Não viria, e o Espírito veio e trouxe dons. Então,
Jesus ele já operava nesses dons e hoje nós podemos operar nesses dons. Então, dons específicos. E essa questão dos dons ou habilidades, não apenas como dons espirituais, mas também habilidades, acabam nos ajudando, e aquela questão, né? A resposta que a nossa telespectadora, a pergunta que ela mandou, isso ajuda você a ter a sua resposta. Como que eu sei qual é o propósito de Deus para mim? Se você começar a identificar as habilidades e os dons que você tem, isso é um indicador de qual será o seu chamado ou o propósito de Deus para você. Com certeza. Porque Deus, quando Ele chama, Ele nos capacita. Não é? E essa capacitação vem através de habilidades e de capacidades, dons, conhecimento. Então, à medida que você começa a identificar as habilidades que você tem, aquilo que você pode fazer, aquilo que Deus te deu como experiência, isso vai ajudar você a identificar o propósito para o qual você foi chamado. Então, eu descobri que eu tinha uma habilidade para ensinar à medida que eu fui caminhando, né? E fui, muitas vezes, despertado para isso. Então, não foi assim, eu não dormi à noite e acordei no dia seguinte, professor. Com certeza. Aliás, eu ainda estou aprendendo até hoje como ser. Ainda mais de matemática, não tem como você dormir uma noite mas, Rogério, e acordar já somando. Eu acho que não, eu acho que não é bem assim. A tua mãe falou várias vezes que você era pequenininho e já falava 2 mais 2 é 4. Sim, mas que eu não devia ser professor. As habilidades, elas foram sendo desenvolvidas, né? desenvolvidas. Punha 3 biscoitos para ele, queria mais um para exata. Tinha que ser exato. Rogério, nós temos uma pergunta aqui que eu acho que vai bem de encontro ao que você está falando agora, que é da Neuza, lá de Marília, em São Paulo. Trabalhei num escritório com 10 pessoas e todos, sem exceção, com caráter ruim. Ninguém convertido. Trabalhei 1 ano e meio e não aguentei pedir demissão. Hoje estou desempregada e me arrependi de ter perdido a paciência. Pergunto, será que Deus me colocou naquele lugar para ser luz e eu não cumpri a missão? Complicada. O inimigo venceu? Uma pergunta dela. Peço oração para uma porta de emprego e libertação do vício do meu filho. Deus abençoe. Olha, se o inimigo venceu ou não, eu acho que essa é uma pergunta que, nesse momento, você não devia se preocupar com ela. Verdade. Com certeza. Então, Deus tem propósitos. Agora, você foi luz nesse 1 ano e meio que esteve ali? Se você foi luz nesse 1 ano e meio que você esteve ali, você, mesmo que tenha sido momentânea, cumpriu o seu propósito. Agora, aonde que a luz é colocada? Segundo a palavra de Deus. A luz ou a lamparina, né, ela é colocada no velador. Ela deve ficar em lugar onde ela esteja em destaque em relação a todo o meio, para que ela cumpra o seu papel, cumpra o seu papel de luz. Iluminar. Com certeza. Então, que você estava ali com um propósito, e esse propósito era ser luz naquele lugar, se você era a única pessoa que tinha o temor do Senhor, não tenha dúvida nenhuma de que havia um propósito eterno de Deus em você ali. Né? Bom dia, queridos pastores, é um prazer poder ver o programa. Peço oração pelo meu esposo que ainda não tomou uma decisão de ir à igreja. Eu sou a Tereza de Aracruz, no Espírito Santo. Amém. Vamos orar sim. Deixa eu ir mais aqui, Guerra, e aí você já pode. Oi, bom dia. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Peço oração, pois estou em condicional e preciso de uma vitória. Amém? Meu nome é Rogério. Esse é o cara, Rogério. Rapaz, isso aí, a resposta vai vir rapidinho. Só com o nome desse aqui já é abençoadíssimo. Concordo com você.
Me ajuda É aí. desse jeito, Guerra. Eu perdi aqui. 2 contra 1. 3, me tem mais ajuda um aí, ali, Fininho. ó. Tem mais um aqui. Ah, ó, tem três. mais um aí. 3 contra 1. O Fininho vai me ajudar. Sem viu? contar o Rogério daqui da Rede Super, que está lá fora, então já somos 4. Nossa, vai lá, me ajuda aí. Vai lá, Guerra, vai lá. Nós temos aqui, ele foi protegido por Deus de forma sobrenatural, não é? O sobrenatural aconteceu na sua caminhada. E agora nós podemos perguntar assim, o sobrenatural pode acontecer conosco também? Pode, porque nós temos Cristo dentro de nós. E somos direcionados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai proceder que esse sobrenatural aconteça nas nossas vidas para que possamos dar testemunho, né? E a fé é naquilo que eu não vejo. E o sobrenatural eu não vou ver, mas ele vai acontecer. Não é isso? Agora, é muito difícil, Guerra, a gente declarar que não somos protegidos por Deus de forma sobrenatural. Sim. Não é? O fato de nós não vermos os livramentos de Deus não significa que eles não estejam acontecendo. Não é? E Deus não nos livra apenas de grandes catástrofes ou de situações muito ruins. Ele nos livra a todo tempo. Com não é? certeza. Então, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, acampados ao nosso redor e nos livram. Isso não é? mesmo. Então, muitas vezes, nós passamos por determinadas situações onde nem percebemos que houve uma intervenção sobrenatural, que houve uma atuação de Deus para nos livrar de determinadas circunstâncias, não é? Mas Deus estava ali agindo por nós. Na situação de Jesus, nós temos, logo no princípio ainda dele, quando bebê e criança, Sim. isso vindo de uma maneira muito clara da intervenção sobrenatural de Deus, quando José é despertado para sair com a sua família, não é? E ir para o Egito, diante daquilo que viria sobre todas as crianças, que eram a matança dos inocentes, que aconteceu ali ordenado por Herodes. Então, essa foi uma, né, das intervenções. Mas não é ele o único. O Senhor cuida de cada um de nós e cuida de cada um de nós o tempo todo. Olha, se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Verdade. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Nossa, Não é? demais. Ó. Bom dia, meu nome é Fábio. Desde criança fui de uma determinada igreja. Após uma decepção amorosa, me desviei. Nesse desvio, acabei casando sem amor para fugir da depressão. Depois de anos desviado, conheci uma igreja em célula, que foi onde tive o verdadeiro encontro com Cristo. Mas agora, em casa, está o terror. Minha esposa odeia a igreja, está difícil a convivência. Meus líderes me orientaram a não separar, mas ficar casado sem amor e ainda com alguém que fica tentando me afastar de Deus, me proibir de ir para a igreja, é muito difícil. Minha esperança é que ela se separe de mim. O que vocês acham? Acha que Deus pode me libertar desse casamento? Será que é do casamento? E aí, gente? Ele já criou uma aliança. Né? Ele não pode romper essa aliança. Eu acho que ele tem que orar para Deus colocar amor no coração dele por ela e dela por ele. Ele vai ter que pagar um preço de oração. Com certeza. Porque ele está sofrendo a consequência daquilo que ele plantou. Da escolha, né, que ele fez. Ele fez uma escolha, né? Então agora eu acho que você tem que orar a Deus para que Deus mude. E Deus pode, quando nós falamos de sobrenatural aqui, eu creio que pode acontecer o sobrenatural na sua vida e você ainda pode dar um testemunho grande sobre o seu lar. Mas eu quero, só um pouquinho, se você tiver condições de me responder, DDD 13, né? Porque vocês ambos eram desta igreja, a anterior eu não quis citar aqui o nome, para não expor, mas a sua esposa também era dessa igreja? Me responde aqui se ela era dessa igreja ou ela quer permanecer nessa igreja. Porque você se desviou, mas agora vocês estão frequentando uma outra igreja.
mas ela continua frequentando essa igreja que vocês eram antes? Foi lá que você a conheceu? Porque isso é importante na resposta que a gente vai dar. Se ela quer continuar naquela igreja, do qual, aí eu acho que tem que existir um processo no coração dele. Aí respondeu que não é. Ela não é cristã. Ok. Foi o que eu entendi. Eu que ela não é cristã isso. e ele que fez um A casamento em julgo decepção de que ele teve é que foi com a pessoa que era da igreja. Ele teve decepção antes. Olha após uma decepção amorosa. Me desviei. Aí que ele desviou. Ele teve uma decepção na igreja. Ele disse aqui, no período que estava desviado, ele conheceu. Então, E conheceu essa igreja. Então ele criou um laço com ela e uma aliança. Né, quando ele conheceu ela, eles estavam desviados. Agora é um preço, né? Vai ter que trabalhar isso aí. Meu irmão, o teu casamento vai depender e demandar de você um esforço sobrenatural mesmo, na dependência do Senhor, né, para que ela possa ver em você os traços de Jesus. Né, ela possa ver, não só quando você está lá na igreja, mas dentro de casa também, sabe, os traços, sabe, de um verdadeiro seguidor de Cristo. Então, hoje a separação é tão fácil, né? O divórcio é tão rápido, as autoridades liberam rapidinho o documento. Mas se você entende que o teu casamento está muito além de um simples contrato, um documento que você assinou, se você entende que o casamento é uma aliança, e nós servimos um Deus de aliança, então vale o seu esforço, não é, de você verdadeiramente, sabe, viver dentro de casa, junto com a tua esposa, sabe, a vida de Cristo. Então tem que haver perdão, tem que haver, sabe, talvez muita renúncia da tua parte, não é? E com certeza você depender do Senhor, não é? E ela não é o problema, ela não é a tua inimiga, não é? Como você escreveu assim, ela quer me afastar da igreja. Ela não tem poder para te afastar da igreja, não é? Se ela tiver poder para afastar você da igreja, meu irmão, a sua fé ela está muito além. Aliás, aquém. Está muito aquém. Então, se você tem um amor genuíno e um relacionamento íntimo com o Senhor, não tem homem algum que possa nos afastar do amor verdadeiro que está em Cristo Jesus. Não tem não. Então, assim, Deus precisa, eu creio que você precisa reconhecer que os teus olhos precisam mudar, né, para que Deus possa fazer a obra. Começa a olhar para a tua esposa com um alvo excelente de evangelização. Excelente. E como que você vai evangelizar a tua esposa dentro de casa? Falando de Jesus? Não, vivendo Jesus. Você precisa viver. Eu vou usar os textos e as expressões que nós já usamos agora no princípio desse programa. Tenha a visão de que a sua família e a sua esposa é a sua missão. E dedique-se à sua missão a ponto de morrer por ela. Amém. Glória a Deus. E depois quando a gente começa, quando as pessoas, com a gente não, mas quando, não, eu me lembrei, entre nós aqui. Então, quando a pessoa que está desviada e começa a frequentar a igreja, e aí a esposa não é crente, e aí começa, sabe, xingar, o que você está fazendo na igreja? Aí, normalmente, nessa hora, sempre aparece né, uma irmã dos sonhos, né? Aquela que, puxa, essa seria ideal para casar. Aí parece na hora. A mulher de Deus para minha vida. A mulher de Deus para minha vida. Por que eu fiz a besteira de não esperar? Por que eu comprei um Fusca e podia estar, né? Com o Civic. O cara nunca pensa que a mulher é do capeta, né? Mas é isso aí. Vamos lá, Guerra? Vamos. A ele foi dada uma missão divina particular. Não é? Agora eu te pergunto, nós também temos missão particular? Guerra, temos. Nós temos uma missão particular. Sim. Essa missão particular, ela não significa que ela não vai ter ajudadores, com né? certeza. Ou parceiros dentro dessa missão. Sim. Eu quero colocar isso diante, por exemplo, da relação entre Moisés e Arão. Moisés teve uma missão particular e Arão
foi ajudador e esteve junto com ele. Da mesma maneira como Jesus teve uma missão particular, Sim. nós temos uma missão particular, cada um de nós, mas o Senhor Jesus nos colocou junto com ele na missão dele. Né? Com certeza. Então, quando ele, depois de ressuscitar, ele transmitiu autoridade, poder e nos delegou a missão, que é a missão de continuar a obra dele. Não é? Então, ele pregou ali em Jerusalém e em Israel. Mas ele disse que nós deveríamos pregar a mensagem que ele pregou no nome dele até os confins da terra. Com certeza. Agora, cada um tem, e eu gosto muito de pensar nisso, as suas particularidades. Mesmo que a missão seja, em determinados momentos, junto com outros, as particularidades do seu chamado e daquilo que Deus tem para você, é com você, né? Então, eu uma vez escutei isso, aliás, há muito tempo atrás, em 99, eu escutei isso de um moço e ele dizia que Deus imprimiu em cada um de nós algo específico e aquilo que ele imprimiu em nós é que vai refletir o chamado de Deus para nós. Amém. Então, nós, em muitos momentos, dentro do nosso chamado peculiar, da nossa missão peculiar, vamos ser o reflexo daquilo que Deus nos ensinou. Amém. E daquilo que nós vivemos. Amém. Verdade. Né? Glória a Deus. Eu tive que dar uma risadinha aqui, porque no DDD 83, nosso irmão lá de João Pessoa, da Paraíba, a paz do Senhor, as mais bênçãos, a paz do Senhor, as bênçãos são ótimas, mas com o Guerra no dia a dia tem sempre bênção. Amém, Guerra? Amém. Diácono Roberto e missionária Solange, Amém. lá do bairro Valentina, em João Pessoa. Deus Amém. abençoe aí, viu? Glória a Deus, né? Deus é bom mesmo. Nós temos aqui uma outra... A Marinalva está assistindo o programa, ela mandou assim, obrigado, bênção, né, Marinalva? Bahia aí tem muitos queridos e até aí. hoje já não me explicou, né? quê? Pergunta que eu fiz para ela, como que a água entra dentro do coco lá na Bahia? Né? Até hoje já não me deu essa resposta. Aí, Marinalva, aí, os baianos. Mas me ajuda aí, Marinalva. Ajuda aí. A explicação aí, como é que a água entrou dentro do coco? Esse é um negócio muito profundo aqui para a Clínica Dalma, né? Então... nós temos aqui, olá, peço oração pelos meus pais que ainda não são convertidos. Eles moram no interior de Minas e são muito resistentes ao Evangelho. Continuo crendo no milagre de Deus na vida deles. Amém. Continue mesmo. O nome deles é Josiane e Expedito. E o meu nome é Luana. Assisto o programa todos os dias. Sou muito edificada. Vocês estão de parabéns. Obrigado, viu, querida? Leia a minha mensagem, por favor. Estou ansiosa para vocês lerem ao vivo no programa. Amém. Não precisa ficar ansiosa, tá vendo? Foi lido aí. Que bênção, né? Vamos orar assim, Glória agora a Deus, no final do né? programa já está caminhando. E aí, Guerra, vamos para o nosso último tópico? A ele foi ordenado que fosse um reflexo da glória divina. Amém. Não é? Então, a glória do Senhor se manifestou através dele. Amém. Né? Toda a honra, toda a glória. E é muito interessante porque ele abriu mão de toda a sua glória e agora ele vai ser como um espelho. Sim. Né? Não refletir a glória dele, mas refletir a glória do Pai. Né? E ele diz, aquele que vê a mim, vê o Pai. E é exatamente esse o caminho que cada um de nós deve seguir e é exatamente nesse exemplo que nós precisamos estar fundamentados. Não precisamos ter luz própria. Basta estarmos bem polidos para refletir a verdadeira luz, que é a luz de Deus em nós.
Não é? Se nós estamos bem polidinhos, a luz de Deus vai bater em nós e vai refletir. Então a gente não precisa ser um astro, né? A gente pode se contentar em ser apenas alguém que reflete. É verdade. Glória a Deus. Graça e paz, pastores, amo muito vocês. Vocês têm ajudado muito na minha vida com os seus conselhos. Por isso peço, por favor, orem pela vida do meu irmão, o Erasmo, e esposa dele, a Grazi, e Gigi, a filha. Eles conhecem a palavra, mas não parará, e sofrem muito. Sou Mônica e moro em Gandu, na Bahia. Olha a Bahia em peso aí, gente. Glória a Deus, Bahia está aí, marcando presença. A paz do Senhor, pastor, sou também, aqui outro de Gandu. Uma vez ouvi um irmão pregando e disse que as pessoas que morrem sem Cristo, a alma fica vagando e pode assombrar as pessoas. Meu Deus. Não, desconsidera isso, viu? Desconsidera isso aí, porque não tem base bíblica para isso, não. Ok, a gente já está aqui caminhando para o final, né? E tem mais um aqui. Bom dia, meu esposo me trai e bebe todos os dias. Eu sou evangélica, mas não estou suportando essa situação. Gostaria de ouvir uma opinião de vocês. O divórcio seria uma boa opção? Olha, o divórcio nunca é uma boa opção, né? Então, diante da palavra do Senhor, se o Senhor abomina o divórcio, então isso não coloca o divórcio dentro daquela classificação de boa opção, porque o Senhor não vai abominar aquilo que seria bom, principalmente bom para nós, né? Então, partindo desse princípio, o divórcio não é uma boa opção. Há casos em que ele, mesmo não sendo uma boa opção, acaba sendo a opção. E aí não há outra escolha, não é? Mas, nesse caso, eu creio que o Senhor pode ajudar você a ser sustentada por Ele, pelo Senhor, e ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder, para que você encontre graça todos os dias, a medida necessária para passar por eles, honrando ao Senhor e mantendo a aliança, não é, que você tem com o seu marido no Senhor. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Creia nisso, não é? O mal de hoje vai ficar hoje. Peça ao Senhor para suportar o mal de hoje e à medida que você coloca a vida do seu esposo diante do Senhor, com certeza brasas estarão queimando sobre a sua cabeça e quando você menos esperar, de repente ele vai estar convertido, tendo experiências grandiosas no Senhor. Amém. E por que não? E por que não? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.